de alimentos, que já foi inclusive lido o relatório, quanto em relação ao marco fiscal, o nosso esforço, meu e do ministro Fernando Haddad, da ministra Simone Tebet, de apresentar para a Câmara dos Deputados, para os seus líderes, o que foi aprovado no Senado, sobretudo o tema da nova regra para calcular a lei orçamentária, o projeto de lei orçamentária, a partir do período de cálculo do IPCA, que é uma regra mais realista em relação ao que pode ser o orçamento a ser apresentado pelo governo no segundo semestre. Então, passamos para o presidente Lula que temos pleno acordo, conteúdo, tanto do CARF, quanto do Programa de Aquisição de Alimentos, quanto daquilo que foi votado no Senado do Marco Fiscal. Tem acordo por parte do governo e vamos continuar trabalhando ao longo do dia, junto ao presidente da Câmara, junto aos líderes da base, da oposição, para que a gente possa fazer esse esforço concentrado. Agradecer mais uma vez o esforço concentrado que a Câmara dos Deputados fez, que o presidente Arthur Lira determinou, desde quando determinou a pauta, na primeira reunião no domingo à noite, esse esforço que construiu esse momento histórico para o país com a votação da reforma tributária. Então, conversamos isso com o presidente Lula, vamos acompanhar ao longo do dia, tanto a reunião de líderes quanto a votação. O presidente Lula falou que fez questão de dizer que vai, ao longo do dia, acompanhar as votações, tanto da conclusão da reforma tributária, quanto a nossa expectativa de que possa, ao longo do dia, concluir os 3 pontos que estão na pauta da Câmara dos Deputados. Também hoje está publicado os novos 2 diretores do Banco Central, então informamos isso ao presidente Lula, a publicação do Gabriel Galípolo, do Ailton, então passamos um pouco também algo que era questão também muito importante de conclusão desta semana. E vamos, no esforço tanto dessa semana que vem tem sessão do Senado, tem sessão do Congresso, buscarmos encerrar o primeiro semestre com aquelas 5 prioridades estabelecidas pelo governo no começo do ano, concluindo a votação nesse esforço que está sendo feito com o diálogo com a Câmara dos Deputados e com o Senado. O senhor vai se encontrar com o Bivar agora? Quê? O senhor vai se encontrar com o Bivar agora no Planalto? Vou me encontrar não só com o presidente do União Brasil, mas com outras lideranças também. Vou para o Palácio Planalto ficar com o nosso gabinete aberto para conversar aí com as lideranças, com os partidos. Eu tenho encontro com o presidente Bivar, acertamos o encontro hoje. O líder do União Brasil, da Câmara, o líder Elmar, que tem um peso muito importante, quero agradecer muito a postura do líder Elmar do União Brasil, de todos os líderes, mas em especial do líder Elmar do União Brasil, de toda a bancada do União Brasil ontem, que firmou uma votação muito expressiva do União Brasil a favor da reforma tributária, e vamos continuar trabalhando com todos os partidos para que a gente possa, ao longo do dia, concluir as votações. O senhor vai se encontrar com o Elmar também? Eu quero me encontrar com todos os líderes aí, estou à disposição para encontrar. Não tem um horário marcado, mas já conversado não só com o líder Elmar, com os demais líderes também, para a consideração da votação. Não, tem uma conversa só com o presidente do União Brasil. Mas estou à disposição para conversar também com o deputado Sabino, converso com ele todos os dias. E a possibilidade de hoje a ministra Daniela Carneiro deixar o cargo dela ontem, o senhor pela primeira vez confirmou que ela vai sair do governo? Nós, tanto conversado ontem com a ministra Daniela Carneiro, que inclusive não só reafirmou o compromisso dela com o governo do presidente Lula, falamos inclusive da nossa intenção dela, ao ir para o Congresso Nacional, ter um papel de protagonismo no Congresso Nacional, mas a definição da data dessa mudança, vamos construir ainda com as lideranças do União Brasil, que é o partido que indica esse ministério. Na medida que as lideranças não estão ainda em Brasília, todas elas, a gente quer conversar sempre com a liderança do Senado, a liderança da Câmara, a direção do União Brasil. Nós vamos definir provavelmente essa data dessa reunião com as lideranças do União Brasil para a próxima semana, porque eles não estão em Brasília, Foi inclusive isso que impediu que pudesse ter tido esse contato com as lideranças de direção em outras datas. Então, provavelmente devemos fazer isso ao longo da semana. Quero, inclusive, trazer
agradecer às lideranças da direção do União Brasil, ao presidente Lula, para que a gente possa fazer isso ao longo da semana, mas eu continuo absolutamente à disposição. Quem estiver aqui em Brasília, vamos poder conversar ao longo do dia. O Ministério foi pauta do presidente Lula também, ministro? O Ministério do Turismo também estava na pauta dessa conversa? Não, a gente já tratou sobre isso ontem, né? Hoje nós concentramos a nossa conversa no balanço da votação da reforma tributária, do significado da aprovação da reforma tributária ontem. Primeiro, o significado da expressão democrática, né? A primeira vez que a gente consegue aprovar uma reforma tributária num ambiente democrático, o que mostra que a estratégia do governo de respeitar o trabalho que já vinha sendo feito pelo Congresso Nacional. Se vocês olharem para o relatório que foi aprovado ontem, contempla não só pontos que já estavam sendo debatidos na Câmara, mas também pontos que estavam sendo discutidos no Senado. De certa forma, o relator conseguiu, no diálogo com as bancadas, incorporar vários desses pontos. Então, mostra ali, primeiro, um trabalho que já vinha sendo feito pelo Congresso Nacional e que contou, nesse momento, com o apoio do governo federal, sob a liderança do Ministério da Fazenda, no diálogo, na construção e o apoio de vários atores políticos e econômicos, né? Estados, municípios, setores da economia que vão reduzir os impostos, vai simplificar os impostos, vai poder gerar mais emprego, mais renda no país. Então, é uma votação muito importante, nos concentramos nesse debate e também em dizer ao presidente Lula que depois de muita negociação ao longo da semana, conduzidas por mim e pela equipe econômica, pelo ministro Fernando Haddad, chegamos num acordo sobre o conteúdo do relatório do CARF, do Programa de Aquisição de Alimentos, já havia sido apresentado na semana passada. Estamos construindo no diálogo com os líderes da Câmara um esforço para que a gente possa votar o marco fiscal hoje, informando aos líderes qual foi o debate no Senado, sobretudo a mudança importante no Senado que teve, que não tinha sido debatida ainda na Câmara, que foi a mudança em relação à regra do IPCA, que estabelece a projeção de qual que é a lei orçamentária que nós podemos encaminhar já no começo do segundo semestre. Eu tenho dito que, em relação ao marco fiscal, a Câmara já fez um excelente trabalho ao ter aprovado o marco fiscal de forma célere, depois que o governo encaminhou o projeto de lei complementar, significando um passo importante para a recuperação econômica do país. O Senado também fez um excelente trabalho, tem mudanças no Senado que tem a ver, na minha opinião, com o tempo, cada um fez um excelente trabalho no seu tempo, pôde ouvir informações, a Simone Tebet pôde apresentar a importância de uma regra mais realista em relação ao que é o conteúdo do projeto de lei orçamentário, mas fizemos isso no Senado respeitando o protagonismo do Congresso Nacional na autorização dessa despesa. Então, a emenda no Senado garante que você possa encaminhar já no mês de agosto o projeto de lei orçamentário com a estimativa da inflação até o final do ano. Isso pode significar 30, 40 bilhões de reais a mais para estradas, para habitação, para investimentos, saneamento da estrutura do país, ativando a economia, enfrentando gargalos importantes de logística no país. Então, tem um impacto muito importante, de forma mais realista, mas condicionando a execução disso a um projeto de lei, a um PLN no começo do ano pelo Congresso Nacional. Então, aquilo que é o espírito daquilo que foi aprovado na Câmara está complementado naquilo que foi no Senado, mantendo o protagonismo do Congresso Nacional nessa aprovação. Ministro, os partidos que estão na esplanada, os partidos que têm ministério, eles aumentaram a entrega de votos agora. PSD, União, MDB entregou 85% mais ou menos de adesão na votação de ontem, o que não vinha acontecido até aqui. Qual é a leitura do governo sobre isso? Já é resultado dessa disposição de fazer trocas e ampliar o espaço desses partidos no governo? Não, certamente. Eu diria que é uma compreensão da Câmara dos Deputados da importância do tema da reforma tributária. Eu tenho dito desde o começo que aquelas prioridades do governo, 5 prioridades do governo, são temas que, inclusive, abriam espaço de diálogo com partidos que se declaram de oposição, ou mesmo parlamentares de partidos que já compõem o governo, que por um ou outro tema possam ter divergência. As 5 prioridades do governo tiveram expressivas votações. Nós aprovamos o marco fiscal com mais de 350 votos, aprovamos a reforma tributária
Parlamentar ontem com mais de 380 votos. Aprovamos a recriação do Minha Casa Minha Vida, né, com a votação expressiva de mais de 400 votos, mais médicos, com votação consensual, Bolsa Família, que são as prioridades estabelecidas pelo governo. E eu acho também o resultado do esforço, né? O governo vai aprimorando, acolhe as críticas com muita humildade, né? Vai aprimorando a sua relação, vai tendo oportunidade de dialogar melhor com os parlamentares, né? E o que é fundamental é que a gente vai concluindo o semestre, né, com aquilo que eram as prioridades absolutas do governo sendo aprovadas e sempre disposto, já falei desde o começo, na semana passada, sempre disposto a ampliar essa composição no governo. Quero dizer que, mais uma vez, que o governo sempre esteve aberto a ampliarmos a sua composição, ampliarmos, inclusive, a participação. Você tem parlamentares que fizeram campanha para o presidente Lula, que votaram no presidente Lula e que, de uma certa forma, mesmo podendo estar afiliados a partir de se declarar de oposição, se comprometeram o governo do presidente Lula desde o começo, ao longo da campanha. Temos parlamentares que têm esse perfil, que inclusive têm participado do governo em cargos regionais, né, que podem sim participar nesse processo de ampliação do governo. Isso é positivo para que a gente possa ampliar cada vez mais essa sustentação política, né? E vamos continuar fazendo esse esforço. Ministro, ontem tiveram 3... Calma, espera um pouquinho, calma. Eu vou responder todo mundo. Uma liberação recorde de cerca de 5 bilhões em emendas impositivas, né? Por que isso essa semana e se vocês acham que esse recurso também ajudou aí na aprovação? Tem um calendário. Quem quer fazer qualquer tipo de insinuação de relação de liberação de emendas com a votação dos parlamentares está cometendo dois profundos enganos. Primeiro, é desconhecer um calendário que é estabelecido pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Existe um calendário da LDO, sobretudo em relação às emendas impositivas, são emendas que o governo tem que executar. Esse calendário estabeleceu uma data até o final do mês de abril para que os parlamentares pudessem fazer remanejamentos e a partir do começo do mês de maio nós viemos cumprindo este calendário. Esta semana saiu um volume expressivo de recursos que são das chamadas emendas de transferências especiais. O pessoal chama de emenda PIX, porque é um recurso que vai direto para o fundo de participação do município, do fundo de participação estadual. O calendário pré-estabelecido era para o empenho nesta semana. Então, quem faz qualquer tipo de insinuação entre esse calendário de liberação de emendas e alguma votação, desconhece, em primeiro lugar, o calendário que é estabelecido pela Lei de Diretrizes Orçamentárias ou por portarias da Secretaria de Orçamento do Governo Federal, da SOF, que estabelece exatamente esse calendário, que é o tempo para o parlamentar poder apresentar o projeto, remanejar uma cidade e o tempo de liberação. E comete, eu diria, um segundo engano, que é rebaixar a importância do tema da reforma tributária. Sabe por que nós tivemos 380 votos? Porque é algo muito importante para o país. Reduzimos impostos para a cesta básica de alimentos, né? Criamos impostos seletivos para proteger o meio ambiente e a saúde, aprovamos ali IPVA para quem é dono de iate, né? De jatinho, ou seja, a reforma tributária unifica impostos, vai reduzir o custo de empresário que quer gerar emprego, de comerciante que quer gerar emprego, das pessoas que querem investir no país. Então, a votação expressiva ela é fruto também da importância do tema da reforma tributária. Então, eu diria que não pode cometer esses dois enganos. Desconhecer qual que é o calendário, seja o calendário estabelecido pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, está na lei, o próprio Congresso Nacional estabeleceu um certo calendário de liberação das emendas impositivas, ou por portarias desde aí do começo de fevereiro e março da Secretaria de Orçamento. Então, não existe qualquer tipo de relação. É lógico, e eu reconheço que, na medida que o calendário vai sendo cumprido, o calendário que está estabelecido nas leis, isso também faz com que os parlamentares, né, possam dar boas notícias nas suas cidades, nas suas regiões, colocar investimentos em saúde, educação, habitação, reforçar a atuação dos municípios, e tudo isso cria um ambiente positivo.
né? Cria um ambiente positivo. Na medida que você vai cumprindo o calendário, você vai também criando um ambiente positivo dentro do Congresso Nacional. Calma, vamos aqui em sequência. Deixa eu começar por aqui. Ontem o presidente ele falou que quando você chama alguém para compor um governo, a pessoa já não vem pedindo um ministério. Você oferta os ministérios que o governo quer dar, ou oferta os cargos, eventualmente. Eu queria saber quais são hoje os postos que estão abertos para negociação. O senhor falou que o governo está sempre disposto a dialogar. O Ministério de Desenvolvimento Social é uma possibilidade? Quais são os postos que estão abertos hoje? Não tem nenhuma definição por parte do governo em relação a isso. Nós nos concentramos nessa semana o esforço, né, das reuniões para que a gente pudesse concluir o desfecho da reorganização de ministérios de partidos que já compõem o governo e que queriam fazer reformulação dos seus indicados. Não discutimos outros espaços, mas quero deixar, como disse desde o começo, na semana passada, nessa semana, que o governo está aberto, absolutamente aberto, a discutir, né, a entrada no governo de outras forças políticas, outros setores da sociedade que não estejam no governo. Nós estamos concluindo aí 6 meses do governo, está absolutamente aberto, sobretudo, né, de parlamentares que ou já fizeram campanha para o presidente Lula, ou que sinalizaram claramente a defesa do governo, sobretudo a partir do dia 8 de janeiro, né, do fato de termos conseguido estancar atos golpistas no país. Então, a partir do dia 8, além do segundo turno, que já constitui uma frente ampla de apoio ao governo, o esforço que foi no segundo turno, temos vários parlamentares que são de partidos que se declaram de oposição, mas que já fizeram campanha, já se envolveram na campanha, né, do governo. São tantos que é difícil listar aqui. São vários, tem de partidos que se declaram de oposição, são 3 partidos que se declaram de oposição hoje: PP, PL e Republicanos. Nesses 3 partidos você tem vários parlamentares que já participaram no primeiro ou no segundo turno da campanha do presidente Lula, naquela frente ampla que foi constituída, né, já de certa forma dialogam nos seus estados com orientações para o governo, e vários parlamentares que se aproximaram ainda mais do governo quando, depois daqueles atos golpistas do dia 8 de janeiro, se configurou a necessidade de se ampliar uma frente democrática no país. Então, o governo vai sempre estar absolutamente aberto a construir uma agenda de discussão sobre isso, que isso possa significar reorganização do governo. É absolutamente natural que isso possa acontecer. Eu digo que o governo não é corrida de 100 metros, o governo é um grande rally, que às vezes você troca o pneu, o motorista vira copiloto, você faz ajustes de acordo aí com o terreno que você vai enfrentar nesse rally, e o governo está sempre absolutamente aberto a dialogar com forças políticas, forças sociais que queiram estar mais junto do governo, queiram contribuir com o governo, podem oferecer quadros competentes, e ainda mais aqueles que sejam comprometidos politicamente, já foram nessa ampliação da frente ampla no primeiro e segundo turno, ou mesmo aqueles que se aproximaram do governo a partir do que viram, né, do risco para a democracia, que era o golpe que estava armado no país, contribuíram para enfrentar aquele golpe, para estancar aquele golpe, e podem contribuir muito para a recuperação econômica, para a recuperação das relações institucionais que nós estamos desenvolvendo no país. Vou seguir a ordem aqui, gente. Seguir a ordem aqui. Ontem tiveram três versões do governo sobre a saída da ministra Daniela. Na última, o senhor foi mais enfático. E entre a penúltima e a última, que foi uma fala do senhor, teve uma nota do Luciano Bivar, do grupo político dele, do União, apoiando o adiamento da reforma tributária naquele momento. Teve alguma coisa a ver com isso? Por que desse ruído da comunicação? Isso aí já foi esclarecido, gente. Já foi esclarecido. Eu que participei da reunião já disse o que aconteceu na reunião, já está absolutamente esclarecido. O próprio prefeito de Belfort Roxo, que participou da reunião, inclusive disse que a ministra Daniela, né, na medida que vai assumir um papel importante do Congresso Nacional, né, a gente cogitou, fizemos esse comentário, que ela possa assumir, inclusive, um papel de vice-liderança no Congresso Nacional, seja no Congresso ou na Câmara. Então, está absolutamente esclarecido. Agora nós temos um tempo de poder reunir
os líderes, os dirigentes desse partido, para poder conversar, definir uma data do desfecho dessa alteração. Nós estamos ao vivo, ministro. Vamos lá, deixa só, tá bom. Vou repetir a pergunta que nós estamos ao vivo. Tá bom. Desculpar os colegas, ainda sobre o Ministério. O senhor está falando em tempo, tem reuniões previstas hoje. A definição sai ainda nessa sexta-feira ou é uma pauta para a próxima semana? Não, nós vamos organizar a partir da próxima semana reuniões, né, com União Brasil para que a gente possa definir uma data em relação a isso. Hoje, a nossa dedicação ao longo de todo o dia hoje será dialogar com os líderes, com a Câmara dos Deputados, primeiro reforçar o agradecimento. O presidente Lula fez questão de fazer uma ligação ao presidente da Câmara hoje pela manhã para agradecer o esforço da Câmara dos Deputados, a mobilização da Câmara dos Deputados, o dia histórico da Câmara dos Deputados na votação da reforma tributária. Então, reforçar esse agradecimento e dialogar com a Câmara dos Deputados da importância de concluirmos não só a reforma tributária, mas os outros 3 pontos que estão na pauta do dia de hoje. Ministro, o senhor está otimista com a votação do CARF e do Marco Fiscal ainda hoje? E ficando para agosto, quão ruim isso é para o governo? Eu trabalho com o fato dos 3 pontos estarem publicados na pauta da Câmara dos Deputados hoje. E vamos trabalhar. Primeiro, o governo federal, e falamos isso ao presidente Lula, tanto eu quanto o ministro Fernando Haddad, temos acordo no mérito nos 3 itens que estão na pauta hoje. Tanto o texto do CARF, tem acordo no conteúdo do texto do CARF, vamos orientar a votação favorável ao conjunto do relatório, quanto ao programa de aquisição de alimentos, que já foi lido o relatório na outra semana, e vamos trabalhar o esforço da votação do marco fiscal. Então, nós estamos concentrados no diálogo com a Câmara dos Deputados para que a gente possa concluir a votação dos 3 itens hoje. Eles ajudam muito a consolidar a recuperação econômica do país, a demonstração nítida que o Brasil vai ter regras permanentes e instâncias como o CARF que garanta essa combinação da responsabilidade social com a responsabilidade fiscal. E o programa de aquisição de alimentos, que já está em vigência, né, já tem uma medida provisória em vigência, já tem centenas de milhares de agricultores inscritos, uma recuperação do apoio do governo federal à produção de alimentos pela agricultura familiar. Isso é muito bom para a economia, é muito bom para o produtor rural, para a agricultura familiar e muito bom para as famílias, porque traz alimento saudável para a mesa da população. Ministro, só para concluir então essa questão do Ministério do Turismo, existe a possibilidade dessa efetivação ficar para depois do recesso? Não, gente, nós vamos ter ao longo da próxima semana reuniões quero levar ao presidente Lula, o líder da Câmara, o líder do Senado, dirigentes do União Brasil, e vamos definir a data dessa reorganização no caso do Ministério do Turismo. Certo? Então, e o governo continua, como já disse desde a semana passada, absolutamente aberto a conversar com outras forças políticas que querem participar do governo, seja nos estados, você tem vários parlamentares que têm trazido nomes, que estão em análise nos ministérios de composição nos cargos nos estados, ou mesmo em cargos nacionais para contribuir no primeiro escalão do governo, em cargos nacionais, para que a gente possa continuar a implementação desse programa que está garantindo a recuperação econômica do país, o reposicionamento do mundo e a recriação de todos os programas sociais que já havíamos anunciado. Nós estamos concluindo a votação deles nesse semestre. Ministro, além da... Deixa eu voltar a seguir a ordem. A reunião com o presidente Bivar, qual é o tema? É sobre o espaço de reunião ainda no governo? Eu vou conversar com o presidente da União Brasil. Certamente vamos conversar sobre vários temas do União Brasil. Não tem um tema pré-definido, mas certamente a participação da União Brasil nos estados, né, o acompanhamento das indicações, certamente será um dos temas. Ministro, além dessa ligação que o senhor mencionou entre o presidente e o Lira, tem previsão de outro encontro deles hoje? Não tem nada definido. O presidente Lula fez questão de ligar pela manhã cedo, fazer um agradecimento institucional ao presidente da Câmara do momento histórico que a Câmara dos Deputados viveu nessa virada. O presidente Lula fez questão de, inclusive, elogiar o discurso feito pelo presidente Arthur Lira, né, que mostra, eu acho que foi um momento de grandeza da Câmara dos Deputados, que mostra, de um lado, a estratégia correta do governo
de respeitar o trabalho que a Câmara dos Deputados já vinha fazendo da discussão da reforma tributária e do apoio que o governo fez na discussão, na negociação dos temas, né, em poder agregar temas que fazem com que o relatório seja um relatório histórico, uma votação muito expressiva. Queremos que conclua a votação agora e que certamente a expectativa nossa, indo para o segundo semestre no Senado Federal, que a gente possa ter a votação o mais rápido possível, com a contribuição também muito efetiva do Senado, né, que tem vários senadores e senadoras que têm muita aproximação para o tema, e tem o tema da federação, dos estados. Então, nós temos tudo para construir um grande avanço tributário no país. E quero reforçar, sinalizar aqui o quanto foi importante o papel do relator ao conversar com as bancadas, com as lideranças políticas, com os estados, com as regiões, e já tem incorporado no seu próprio relatório itens que já vinham sendo debatidos no Senado. Isso também agrega muito, na minha opinião, a tramitação que possa acontecer no Senado Federal. O senhor sabe o horário que o presidente marca para a Colômbia? Ele vai amanhã cedo, o presidente Lula vai ter uma programação amanhã cedo, na cidade de Letícia, um encontro importante que mostra esse reposicionamento do Brasil no mundo, mostra um compromisso do Brasil com a proteção da Amazônia brasileira, ao mesmo tempo do protagonismo da proteção da Amazônia brasileira como um ativo importante para o desenvolvimento econômico regional. É um encontro importante de uma cúpula de chefes de Estado do conjunto da Amazônia Sul-Americana e que, de uma certa forma, é um encontro que dialoga com a cúpula da Amazônia que vai acontecer no começo de agosto na cidade de Belém. O presidente Lula, inclusive, vai poder levar para esse encontro amanhã, vai junto com ele a ministra Marina Silva, os resultados muito positivos de redução do desmatamento que nós tivemos nesse período. Ontem que saiu mais um dado de redução do desmatamento, vai poder ser levado e vai ser um momento importante de integração da Amazônia Sul-Americana, de integração de esforços dos países que têm a Amazônia no seu território, que podem contribuir muito, não só para a proteção, mas para projetos de cooperação para o desenvolvimento sustentável da Amazônia brasileira e sul-americana. Só para ficar claro aqui, o presidente Lira se comprometeu a votar hoje o cargo do arcabouço? Não, o presidente Lira também informou ao presidente Lula que está na pauta os 3 temas, além da reforma tributária, e que terá uma reunião com os líderes agora para poder discutir, junto com os líderes, o ritmo de votações. A nossa expectativa é que a Câmara dos Deputados, que teve um esforço muito grande com essa virada da noite da votação da reforma tributária, a nossa expectativa é que os 3 pontos que estejam na pauta possam ser votados, porque eles têm um papel muito importante. Tem acordo do governo federal em relação ao mérito dos 3 pontos, tem acordo em relação ao texto apresentado no relatório do CARF, já tem acordo em relação ao PAA, em relação ao texto do marco fiscal. O governo orientou favorável ao ótimo trabalho que foi feito na Câmara, quando foi votado na Câmara meses atrás, orientou favorável ao trabalho final do Senado. Vamos discutir com os líderes da importância da aprovação desses 3 itens no dia de hoje. Tá bom? Obrigada, gente. Carol, eu acho que parou a minha gravação, eu preciso do seu urgente. Tá aí, nós acompanhamos ao vivo a entrevista coletiva do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, sobre a aprovação do texto base da reforma tributária na Câmara dos Deputados. Ele conversou com a imprensa no Palácio do Alvorada, aqui em Brasília, após reunião com o presidente Lula. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Acompanhe a gente também nas redes sociais. Até já!